Olá, meu nome é Bernardo Afonso e hoje eu vou trazer um tema aqui para vocês bem interessante e muito importante nos dias de hoje. Se você por acaso se viu com dificuldade de concentração, tanto numa conversa quanto num filme, por exemplo, eu vou contar uma história para vocês. Eu ultimamente estava me vendo ligando o Netflix, por exemplo, começava o filme, já pulava para o WhatsApp, que pulava para o Instagram e dificilmente conseguia terminar um filme. Achava chato, achava sem graça, muitas coisas também, pouca vontade de sair de casa, muito consumo excessivo de rede social e principalmente sintomas compulsivos, transtornos compulsivos. E isso, no meu caso, se manifesta, né? Vamos dizer assim, a princípio eu estou curado, mas é um trabalho constante que a gente deve fazer. Mas no meu caso se manifesta como skin picking, que chama. É transtorno de escoriação, dermatillomania, se eu não me engano. E em inglês é skin picking, que é o fato de você se ferir. Você vai tirando peles, calosidades, algumas pessoas tiram espinhas, cabelos, cílios, calos do pé, calos da mão. No meu caso eram principalmente nas mãos, né? Nos calos, nos dedos, nas cutículas. Pode ser quem rói unha também, se assemelha muito ao comportamento de compulsão e de não conseguir controlar isso. E eu vou te explicar por que a conclusão que eu cheguei. Depois de ver vários vídeos aqui no YouTube legais, eu comecei a entender. Eu achava que eu era uma coisa. Eu não via muitas pessoas tirando a pele do dedo. Então a rede social ela foi boa nesse sentido, porque eu consegui encontrar uma série de pessoas que têm o mesmo distúrbio que eu, essa dificuldade de parar, de tirar a pele, de tirar aquela coisa que está protuberante, que vai melhorar, que vai te dar um alívio. E comecei a ver várias pessoas. As feridas no meu dedo ficam muito feias, já faz 30 anos ou mais que eu tento. No início eu não tentava me livrar muito, parecia que não era uma coisa muito grave. Mas depois disso, já faz uns 20, 15 anos pelo menos, que eu tento me livrar desse vício e não consigo. E finalmente eu consegui, pelo menos por enquanto. E aqui nesse vídeo eu vou contar como eu consegui e qual a relação disso com pornografia, com o uso de drogas, com Instagram, como que essa compulsão faz a gente usar essas coisas de maneiras não controladas e como que essas coisas, a pornografia, o Instagram, o WhatsApp, como que essas coisas ajudam a gente a ter essa compulsão e isso vira um círculo vicioso, que é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Hoje em dia você sai na rua e você vê pessoas caminhando com o celular na mão. Você vê pessoas comendo com o celular na mão, casais, os dois com o celular na mão. E a gente come assistindo uma coisa, a gente faz uma coisa assistindo outra. E qual é a relação disso? Por que eu estou falando disso tudo junto? Porque tem uma relação muito forte. A minha preocupação com essa questão começou com o meu dedo, é claro. Na verdade, veio um pouco antes a questão do cães de serviço, que eu comecei a treinar a minha cadelinha para interromper esse comportamento e ajudou bastante, tem que reconhecer. Mas a minha curiosidade sobre esses temas, sobre ansiedade, eu nem imaginava que isso estava dentro do guarda-chuva do toque, que eu tinha toque, que eu tinha um transtorno obsessivo compulsivo. Para mim era roer unha, tirar a pele. Vou conseguir parar um dia, estou tentando, não estou conseguindo por algum motivo, deve ter um creme, deve ter alguma coisa. E eu já imaginava que podia ter alguma coisa, uma questão interna se manifestando nos meus dedos. E eu comecei a pesquisar sobre isso, como parar. Como que eu vou fazer para parar? Já que eu encontrei essas pessoas, tantas pessoas com transtornos compulsivos como o meu, eu falei, como que eu vou fazer para parar? De repente, algumas pessoas já tinham parado, e eu comecei a ouvir as histórias, e comecei a pesquisar como que eu vou fazer para parar. E peguei muitas dicas. Só que quando eu vi que eu estava conseguindo parar com o fato de me ferir, de tirar as peles, eu comecei a entender e questionar por que a dopamina influencia tanto
nessa questão de compulsão. E tem uma questão física, que a dopamina ela ajuda o cérebro a entender que a unha não, a controlar a compulsão. A dopamina ajuda, resumindo assim, tem uma questão muito mais a fundo, mas ela ajuda a gente a controlar a compulsão. Entender que já está limpo, entender que não está sujo. Aquelas pessoas que ficam lavando a mão toda hora, arrumando as coisas, elas não, pela baixa de dopamina, elas não entendem que tá bom, já está limpo. Ou deixa para lá, fica aquela sensação de angústia, de querer limpar, de querer resolver, de querer consertar uma coisa que não está consertada. Que na verdade vai estar se a gente quiser. Então, eventualmente você tomar uma atitude, consertar uma coisa, lavar a mão, limpar a pele, tirar uma espinha, tudo bem. O problema é quando, no meu caso, são 30 anos tirando a ferida e nascendo calo, e tirando o calo, e tirando o calo, e tirando a ferida e machucando o dedo. Então, isso não é normal. Mas muitas vezes começa lá na adolescência, que a gente... E aí tem questões mais a fundo, vou tentar ser mais objetivo nesse vídeo. Então, eu fui entender, aí eu comecei a pesquisar, será que eu preciso tomar remédio para regular a serotonina, a dopamina, e assim eu conseguir controlar as minhas compulsões? E eu sou um pouco resistente a remédio. E eu falei, primeiro eu vou tentar, eu faço psicanálise já há mais de coisa de 3 anos, frequentemente, e eu comecei, vou tentar fazer de forma natural. Vou tentar parar, porque eu já parei muitas coisas, eu já tive compulsão por drogas, eu fiz uso de substâncias, inclusive a maconha eu usei por muito tempo de forma compulsiva e crônica, né, o tempo todo, e não conseguia parar. O álcool eu também usei muito, mas eu consegui parar incrivelmente. Eu tive uma força que eu tirei, não sei nem de onde, que eu parei tudo, já faz mais de 10, 15 anos que eu parei ambas as coisas, e acho que foi fácil, partiu de mim, ninguém me obrigou a isso, eu não tive nenhum problema grave, partiu de mim mesmo, eu testar, e deu certo, e eu testei e consegui. Então isso me dá uma autoconfiança que a gente pode, e o corpo vai se curando, tá? No início é mais difícil. E aí, conversando com a minha psicanalista, eu falei, eu vou tentar parar sozinho, eu estou vendo os vídeos, estou seguindo alguns caminhos de hábitos, e eu vou tentar. Continuei estudando, pesquisando no YouTube principalmente, como que faz, como que é, por que é dopamina, e aí o YouTube foi entendendo que eu estava pesquisando esses temas, foi me sugerindo outras coisas. E quando eu estava ali no segundo, terceiro, primeira semana que eu estava consegui parar de mexer nos dedos. E como é que eu fiz? Fazer um breve interromper aqui. Como é que eu fiz para parar? A sugestão, bem resumidamente, que as pessoas fizeram foi entender aonde começa o gatilho, primeiro mapear o que eu sinto, por que eu faço, em que momentos que eu faço, em que lugares. E eu faço geralmente no carro e em alguns outros momentos, mas principalmente no carro. Esse comportamento de skin picking, eu achava que era uma automutilação, que eu queria me machucar, talvez para chamar atenção, talvez porque eu queria me punir por alguma coisa. E na maioria das vezes não tem relação com isso, na maioria das vezes são pessoas perfeccionistas, que querem tirar aquela imperfeição, querem tirar aquela pinta, aquela espinha, aquele cabelo que está crespinho ali, aqueles cílios que está mais... Desculpa. Então, a pessoa é mais perfeccionista, mas claro que tem uma ansiedade aí, principalmente no controle de parar de fazer isso. Isso não é só perfeccionismo. Você, perfeccionismo, tirou, parou, e controlar, aí já vem a questão da compulsão e tem a relação com a dopamina. Então eu comecei a mapear e vi que eu fazia no carro, que eu começava primeiro procurando os calos, eu ficava passando o dedo assim procurando os calos, e aí eu vi que as pessoas sugeriram que interrompa nesse exato momento. Começou a procurar, interrompe. A pessoa que espreme a espinha, sentou no sofá, começou a fazer assim no cabelo, para nesse momento, vai ficar mais fácil do que começar. Não se culpe se você continuar e fizer, não se culpe que é pior, dá mais ansiedade, e geralmente
O ciclo do skin picking, ele tem essa dinâmica de você estar ansioso, tá ocioso e ansioso, mas principalmente ocioso, e você quer sentir aquele prazer de limpar alguma coisa. Sabe aquele prazer de cabelo cortado, da cozinha limpa, de você arrumar a cama? Esse prazer ele é muito bom. Só que no caso do skin picking, você tem esse prazer que você pode sentir várias vezes durante o dia ali em momentos ociosos. Então você tira, vem o prazer, depois vem a culpa, a ferida e depois em seguida o calo, que aí você tem a necessidade desse prazer. E aí você entra a falta de dopamina não faz você controlar. Pô, já limpei, já apareceu de novo, já limpei. Vou tentar outra coisa, não. Você quer sentir aquele prazer instantâneo ali da limpeza, de tirar aquele negócio, ele dá uma sensação, você tá com... Eu sinto um pouquinho de aperto aqui, tipo uma angústia. Era pior no início, agora já consegui controlar. E o que eu fiz? Junto com a minha analista, eu senti que tem um pouquinho aí também de querer chamar atenção se machucando, tá? Uma questão cultural nossa, de educar, de reforço positivo quando a gente se machuca, quando a gente sofre, quando a gente chora dos nossos pais. Eu acho que tem uma questão aí também. E eu consegui tentar, porque quando eu mapeio as minhas ações e eu interrompo, funciona. Só que o que pode acontecer? Você não foi na causa do problema. Você está interrompendo como eu fiz com a maconha, como eu fiz com o álcool. Você está interrompendo um comportamento, mas você não foi na causa do problema, que é essa ansiedade, é querer se machucar para chamar atenção, ou sentir essa ansiedade, sentir o problema, sentir a tristeza. Você não precisa ficar tapando com sensações momentâneas de prazer. Sinta isso não vai te matar. Entenda, pô, eu tô sentindo essa angústia. Como é que é? Ah, o negócio aqui... Tá, sente isso, faz parte. Para sentir a felicidade, a gente tem que passar por esses momentos, para ter um contraste. A vida é assim. Porém, então eu comecei a cortar e deu certo. Só que eu fiquei com um negócio na cabeça. Eu falei, pô, eu tô cortando o hábito. A minha cachorrinha também me interrompe. Um cachorro de serviço, ele foi fundamental. Eu treinei ela, eu a treinei para me interromper, e isso tem o seu papel, mas ele atua da forma do hábito. E eu tentei entender por que eu não consigo parar. Por que eu fico com essa compulsão e meus níveis de dopamina tão baixos? E o YouTube começou a me sugerir questões relacionadas à dopamina. E aí vieram alguns vídeos sobre masturbação, primeiro, e aí eu achei interessante sobre pornografia. Eu achei interessante porque quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais em questões de pornografia e masturbação, eu me identifiquei muito. Não pela minha compulsividade, que eu não sou, talvez até pela minha idade, eu não sou tão compulsivo com isso, mas eu fazia com uma certa frequência. E me identifiquei muito com as pessoas que faziam isso também. Porque você começa a ter prazeres muito grandes na pornografia, às vezes até maiores do que o próprio sexo. Prazeres fáceis de alcançar, só que não são reais. A sensação de prazer é muito real, mas o contexto todo, ele não é real. É muito fácil de você conseguir, ele acaba rápido e cria um vício. O vício da pornografia, ele se equivale à cocaína, a várias drogas, pela questão de como ele te vicia e do que ele causa. Ele causa problemas muito graves, principalmente relacionados à dopamina e à felicidade. Por quê? Porque é muito fácil de você conseguir, isso não é natural. As coisas na vida, a gente luta para conseguir. Por que a gente, quando sobe uma trilha enorme, chega lá no pico, a gente contempla aquilo? Talvez se a gente fosse de helicóptero, de avião. Hoje em dia, para você ter uma ideia, hoje em dia, 50 anos atrás, ou um pouco mais ou menos isso, tá, um tempo atrás, as pessoas não tinham água quente nos banhos e nas casas. Hoje, imagina quando chegou isso, que prazer. Hoje em dia, para você, isso é corriqueiro. Então, a nossa felicidade, a nossa dopamina, ela tem muita ligação com o que a gente passa para chegar.
Quando você chega na pornografia, é muito fácil, dá um clique, 2 cliques. E aí uma coisa que te dá um prazer enorme no início, que dá mesmo, porque você faz o que você quiser, você é o super poderoso, você faz o que você quiser, você passa para a parte melhor, você não tem problema, não tem que esperar nada. É tudo muito bom, às vezes é muito melhor do que a relação humana, com a nossa mulher, com a nossa namorada, porque a gente tem que esperar, tem hora que a gente tem que segurar um pouco, tem hora que a gente tem que agradar, tem hora que não é daquele jeito, que a gente, né, com aquele corpo, com aquela eficiência, com aquela... Então, a pornografia, ela vem perfeita, maravilhosa. Só que o que acontece? O nosso corpo, ele... Por que a gente quando sobe uma trilha, por que quando a gente fica tempão sem tomar banho quente, a gente dá valor quando a gente recebe? Porque o nosso cérebro, ele é assim, ele funciona dessa maneira. A gente, na pornografia, a gente tem um pico, uma dopamina, uma coisa maravilhosa, absurda, melhor que o sexo até real. E depois na segunda vez já não é tão bom, na terceira você já tem que procurar uma coisa diferente, daqui a pouco você já está com 20 abas abertas e procurando uma parte daqui, uma parte dali, e mesmo assim é um negócio que é bom, mas nunca vai ser aquilo, prazer, de antes. Então, isso começou a me sentir... E por que isso acontece? Porque a dopamina, ela vem aquela enxurrada e parece que tem questões dos neurotransmissores, dos neurônios. Aí tem que pesquisar um pouco mais a fundo, eu não quero me aprofundar. Mas a gente recebe aquela enxurrada de dopamina e depois, na próxima vez, as janelas começam a fechar para não receber tanta. E aí a gente começa a fechar mais para não receber tanta. E aí, cada vez a gente está com as janelas mais fechadas. Não se preocupem, não se assustem, que o corpo humano ele é perfeito. Então, quando você faz novos hábitos, as janelas vão se abrindo novamente, e é aí que eu quero chegar. Mas, e qual o problema? A pornografia não fica boa, mas as outras coisas também não ficam tão boas. Você comer aquela pizza maravilhosa já não é tão legal, aquele hambúrguer que era perfeito já não é tão legal, aquele filme que era maravilhoso já não tem graça, aquele papo, aquela pessoa que fala muito devagar, a gente não aguenta, a gente quer ouvir tudo em velocidade 1.5. E a gente quer a pornografia imediata. E aí que eu vou entrar pro Instagram e pro WhatsApp. Porque a gente quer o Instagram também, que é tudo imediato. É muita dopamina que a gente vai recebendo e vai recebendo notícia e vai recebendo coisa. E isso não é real. O real é a gente conversar com uma pessoa que às vezes é chata em algum momento, que outras horas é muito legal, que a gente tem que esperar chegar aquele momento legal. Você não vai pegar uma parte legal de cada um, aquela vida que só tem as coisas boas, que a gente sai na rua. Não é assim. E muita quantidade, a gente quer lavar o prato assistindo um audiobook, a gente quer malhar ouvindo uma matéria e na esteira olhando o Stories. O Stories eu acho que foi a pior coisa. Porque é uma coisa que dura 24 horas e acaba. As pessoas estão colocando coisa ali que às vezes não tem utilidade, porque vai acabar, eles mesmos sabem. Então, e essa enxurrada de informação que não agrega, que não emenda uma na outra, e a gente consumindo isso, a gente quer aproveitar. A gente não quer ficar de fora. A gente foi para o Instagram justamente para a gente ampliar nosso conhecimento, juntar, mas na verdade a gente está se afastando de que realmente importa. Então, quando a gente fica nesse negócio do stories de assistir, eu quero fazer uma esteira ouvindo o audiobook, eu quero fazer uma bicicleta olhando os stories para não perder tempo, para aproveitar esse momento, né? Ficar parado olhando para a parede. Só que é importante a gente olhar para a parede, a gente encarar nossos sentimentos. Porque a gente está querendo aproveitar o momento e faz sentido. A gente está na esteira, está aprendendo alguma coisa. Só que depois a gente vai pro Instagram e fica 5 horas no dia olhando fotos dos outros. Às vezes conversando com outros que a gente não conhece. Então quer dizer, aquele momento de meia hora de esteira que você aproveitou estudando, depois você ficou 5 horas no Instagram porque ele é feito para te pegar. É uma indústria poderosíssima. E ele é feito para te pegar.
Então, o consumo seguro que a gente acha, a gente vai se amarrando naquele negócio, a gente cada vez não quer ficar mais de fora, e a gente quer viralizar, a gente quer curtida, que isso causa dopamina, e cada vez a gente tem menos, e cada vez aquelas curtidas que faziam um efeito agora não fazem mais, a gente quer mais. Então a gente tem que tomar cuidado, tá tudo ligado à pornografia, quer dizer, essas coisas estão ligadas à pornografia, o Instagram e o WhatsApp também. É grupo, é uma coisa gigantesca. Então, eu comecei a ver que essa questão da pornografia estava afetando a minha dopamina. E aí eu decidi parar logo em seguida. Já fazem 14, uns 15, 16 dias que eu parei, tanto com os dedos, eu consegui finalmente, depois de 30 anos, com a pornografia e masturbação e sexo por um todo. Eu quero fazer 3 meses sem nada, porque falam aí que em 1 mês, 2 meses, a gente começa a regularizar algumas questões, outras demoram mais, é claro. Mas eu já senti um efeito impressionante, impressionante. Coisas assim, de eu ouvir um passarinho, aquilo me tocar. Um passarinho me tocar, ficar emocionado. Olhar para a grama verde, que coisa linda. Olhar o mar. E aquilo me trazia uma felicidade. Dar gargalhada. Ouvir piada que para mim já não fazia efeito. E eu caí em gargalhada, fiquei rindo de chorar. Porque essa é a minha dopamina voltando. Eu não sei se eu vou conseguir, é muito pouco tempo. Eu acredito que sim. Pode ser que eu tenha recaída, quando eu estiver bem eu consiga, de repente eu não vou me culpar por isso, mas eu espero que não. Da mesma forma que eu parei as drogas e o álcool, eu acredito que eu vou parar também. Os dedos eu consegui ficar 16 dias sem encostar, sem puxar uma perninha, nem do dedo, nem do pé, nem futucar com o negócio de unha que eu futucava. Para mim eu estava limpando também, mas tem tudo uma relação. É claro que eu vou cortar a unha, que eu vou cortar meu cabelo, mas no momento eu tenho que parar por completo. Tá o calo ali, deixa o calo ali. Ele não vai fazer mal. Aquele calo tá ali, de repente, porque eu estava tirando nesse local. Então, esse efeito está sendo maravilhoso. Tem uma questão também que é fantástica. Eu acredito que isso estava atrapalhando também a minha motivação de viver, a minha motivação de interação com as outras pessoas, ficando muito em casa. A vantagem é que o meu trabalho é na natureza, eu tenho que sair, eu tenho trabalho. Ao mesmo tempo, o meu trabalho não ocupa muito meu tempo. Eu tenho bastante momentos, principalmente na baixa temporada do que eu faço. É sazonal o meu trabalho e eu fico bem ansioso. Talvez por isso que eu tenho sentido tanto esse efeito. Porque nesses momentos ociosos, eu acabo consumindo muito mais, principalmente Instagram, grupos de WhatsApp. Eu tô sempre lá achando que eu vou agradar, que eu não sei o que eu não sei o que. Mas as pessoas, não se enganem. Eu tá lá, eu tá praticando, eu tá no grupo, eu tá elogiando. Eu me importo, eu tenho essa questão também de querer agradar muito. Mas aí é uma outra questão. Mas eu tá lá, querendo agradar, fazendo coisas tudo muito calculado, tem um efeito. Mas não se enganem. As pessoas, elas percebem coisas subjetivas na gente. Olhares, gestos, expressões corporais e o empoderamento. E eu ouvi um audiobook mês passado, talvez umas 2, 3 semanas atrás, que falava muito de pessoas muito poderosas terem uma questão sexual muito forte. E elas acabam conquistando muito pela essa questão sexual que elas têm. Talvez porque eles querem conquistar muitas mulheres, ou querem conquistar alguma, ou querem agradar muito a sua. Mas teve essa pesquisa que teve essa relação entre as duas coisas. E eu tenho vontade de realizar, eu acredito que a maioria das pessoas tem, de ter poder
E poder não é passar por cima dos outros, não é? Poder é realizar, como eu estou fazendo aqui, passando essa mensagem para você, realizando alguma coisa. Eu tenho essa vontade. E eu falei, poxa, se eu tiver um apetite sexual alto, eu posso realizar mais. Eu posso evoluir no meu trabalho, eu posso ter uma interação melhor com as pessoas, de mais entrega. Então, se a minha dopamina começa a voltar, e principalmente também meu apetite sexual, porque se eu estava me satisfazendo ali com a pornografia, bastava. Daqui a pouco você não quer mais, não dá mais tanta bola para sua namorada, você não quer procurar outra, aquilo basta, também não tem aquele tesão, aquela vontade. Então, quando eu comecei a pensar, talvez se isso voltando também vai vir um maior empoderamento meu. Pela essa questão sexual, pela questão da dopamina, e é impressionante como isso já está acontecendo. Eu ainda estou em ascendência, pode ser que eu chegue num nível de saturação, de um patamar que isso não vai crescer mais, talvez não, talvez seja uma coisa que continue crescendo por muito tempo, ou que eu atinja essa saturação. Claro que vai ter momentos que eu vou me desanimar, talvez não vou acreditar tanto que isso está acontecendo, mas é impressionante como está fazendo efeito. Eu estou interagindo mais com as pessoas, eu estou me importando mais com as pessoas. E isso não quer dizer também que eu estou querendo me relacionar com as pessoas, pelo contrário. Eu estou com mais dopamina, com mais essa questão do apetite sexual, mas e eu estou voltando a níveis, talvez, da minha adolescência. Estou me lembrando quando eu queria sair, que eu queria interagir, que eu queria sair à noite, que eu não estava querendo mais. Eu estou lembrando disso, porque meus níveis de dopamina e de apetite sexual estão voltando. Então, isso está me ajudando também. Tem uma coisa que começou com o toque e a dopamina baixa, podia ter sido o contrário. Eu podia ter parado primeiro com a pornografia e com o uso de Instagram e dessas coisas. E aí eu ter conseguido. Mas eu consegui por conta própria, por força de vontade. Só que isso ia ser um desgaste. Eu poderia substituir por outra coisa. Meu medo maior foi esse também. Eu falei, cara, eu vou parar com o dedo e vou substituir pelo celular. Que eu já tinha um uso compulsivo de celular também. E eu falei, Deus, nas minhas orações, eu acho que a oração ela tem um papel importantíssimo nessa hora. Independentemente da religião que você seja, a oração, ela tem esse papel da gente dar valor porque a gente quer, da gente pedir. E eu pedia para Deus, Deus me mostra o que eu preciso melhorar. Me mostra minhas piores falhas, o que eu preciso melhorar. E eu acredito que deu certo, porque ele foi mostrando que era isso, e daí partiu. Eu acredito que a primeira coisa que eu comecei a mandar foi a oração. Depois veio o controle do toque, pelo menos do transtorno de escoriação. E aí pulou para a pornografia. E eu ter conseguido controlar o transtorno da escoriação me deu empoderamento também. Cara, eu consegui isso, quem sabe eu não consigo pornografia. Vamos testar? E até agora deu certo. E aí eu pulei pro... E aí agora, recentemente, eu comecei a ver que o Instagram ele tem essa relação também da dopamina, das coisas imediatas, dessa enxurrada de informação, da gente querer poupar tempo conseguindo as coisas, vídeos curtos. Mas depois a gente perde 5, 6 horas por dia, às vezes 24 horas numa semana no Instagram. Um dia inteiro no Instagram numa semana. Que a gente podia estar louvando a Deus, que a gente podia estar com nossa família, com nosso avô, com nossos pais, que às vezes estão distantes, que a gente não dá atenção, e a gente está lá olhando informação dos outros, não querendo ficar de fora, né? Quando o Instagram veio, a gente, agora a gente vai saber de tudo. E quando a gente está fora, a gente pode estar perdendo alguma coisa. E na verdade, o que a gente está perdendo é lá dentro, a vida aqui fora. Então eu comecei a controlar mais o meu uso de celular. Um projeto que eu tinha, agora eu coloquei em andamento, de 10h30, 11 horas, por aí, eu já estipulei que eu vou parar de usar o celular e ler um livro, porque isso me faz dar sono, é ótimo ler um livro.
deitado, às vezes não consigo ler 3 páginas, já apago. Coloquei esse projeto, fui no meu Instagram, eu não deletei. Muitas pessoas se frustram quando cancelam o Instagram por completo. Porque é muito difícil, o negócio é uma indústria poderosíssima. É muito difícil a gente se livrar por completo. A pornografia eu tô conseguindo, não sei até quando, mas eu tô conseguindo por completo, porque eu acredito que não tenha dose segura de pornografia. Tem gente que fala, um pouco, você tá compulsivo. Eu acredito que não tenha dose segura da pornografia. Então, essa eu vou parar por 3 meses por completo, assim eu espero, e pretendo continuar. O Instagram, infelizmente, por exemplo, o meu trabalho, eu uso o Instagram como divulgação. Então, o que eu fiz? Eu fui nas notificações, filtrei, não ficar recebendo notificação boba de curtida, Botei uma hora, que eu já tinha 2 horas diárias, eu reduzi para 1 hora. E antes eu ficava extrapolando, chegava 2 horas, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Agora eu estipulei horários que eu não mexo no celular como um todo. Por exemplo, na academia, eu posso fazer isso porque o meu trabalho me permite. Tem gente que, infelizmente, eu não sei como vai ser. Porque tem gente que não pode. Eu lembro quando eu trabalhava comercialmente, eu tinha que ficar com o celular o tempo todo, acompanhando as entregas e não sei o que. Eu não podia me ausentar por 1 hora e meia na academia, por exemplo, por completo. Hoje em dia o meu trabalho ele tem agendamentos distantes, então eu consigo me programar. Quando eu vou para academia, eu estou desligando o celular. Outra coisa que eu estou desligando não, mas eu ponho no não perturbe. E mesmo com o relógio eu recebia notificação, mesmo se eu deixasse o celular e aquilo ia mexendo comigo. Às vezes eu acabava indo lá e respondendo. Agora eu ponho não perturbe e o meu relógio serve para monitorar minha frequência cardíaca, queima de calorias e tal. E o celular na academia fica no não perturbe. Na mesa de refeição, eu comia vendo um seriado de comédia que eu já vi 500 vezes. E para mim eu estava me distraindo no momento que eu estou ocioso. Momento de comer, de apreciar aquela comida, de sentir aqueles sabores, de pensar em coisas. Olhar para a parede, pensar o que vai ser. Eu ficava ali com aquele negócio. Para mim eu tinha que aproveitar ao máximo aquele tempo. Que depois eu ia pro Instagram e perdia 5 horas lá. Conversando com gente que eu não conheço, discutindo, ajudando. Pessoas que não me agradeciam, que às vezes até tomava aquelas críticas como se eu estivesse querendo tirar onda ou mostrar superioridade. Isso não vai fazendo bem e a gente vai ficando preso, é feito pra gente ficar preso. Então, essa questão as drogas têm muito. As drogas têm essa questão da gente... Eu vi alguns relatos de usuários de crack, graças a Deus nunca usei crack, heroína, mas eu vejo alguns relatos de usuários de crack que falam que tem uma mega felicidade na primeira vez que usam, uma sensação maravilhosa e nunca mais eles têm. Nunca mais. E eles continuam usando, procurando aquela sensação. Porque é uma explosão tão grande de dopamina que as janelas já se fecham também proporcionalmente na mesma velocidade. E a pessoa começa a ficar infeliz. E aquela sensação, e procurando aquela sensação, e aí vira essa angústia e essa ansiedade, essa infelicidade. A pessoa quer se distrair, aquela droga te dá uma anestesiada, e aí logo em seguida já vem a angústia que parece, claro que não nesse nível, mas parece a sensação que a gente sente quando a gente espreme uma espinha, quando a gente rói uma unha, quando a gente tira a pele do dedo. Então por isso que tudo está relacionado. E qual é a solução? Eu tô tentando e tô conseguindo parar com a pornografia e a masturbação. Agora eu tô estipulando horários pro Instagram e eu quero que isso seja o mínimo possível. Eu tô entrando lá, tô vendo algumas notificações, eu não quero ficar vendo story, feed. Talvez, quem sabe, no futuro próximo eu faça alguma filtragem, alguma coisa de algum, mas eu acredito que... Eu gosto do YouTube. YouTube eu gosto, é tentar evitar shorts do YouTube, porque se assemelha ao poder devastador que os stories têm. Nessa questão de dopamina, de urgência, de
O WhatsApp, eu até avisei em grupos que eu era super participativo, super solícito, já avisei, ó pessoal, tô nesse projeto, se quiserem me marcar, me chamar no privado, eventualmente eu vou entrar no grupo olhar, mas era uma coisa compulsiva que eu ficava lá, que eu não podia perder uma foto. Quando eu perdia, via um texto muito grande, aquilo me dava uma angústia, como se eu estivesse perdendo alguma coisa. E ajudando pessoas, eu tenho que ajudar, eu tenho que ajudar. E as pessoas muitas vezes não eram gratas a mim, ficavam até ofendidas com as minhas ajudas. E isso me dava angústia. Então eu não saí dos grupos também para não ficar uma coisa assim que depois sair completamente. E se eu tivesse. Eu eventualmente, graças a Deus, tem essas ferramentas hoje em dia, esses filtros, então eu arquivo. E eu já estou vendo o resultado. 15, 16 dias sem pornografia. E diminuição do uso do celular na mesa. Eu já tinha essa preocupação com essa minha compulsão com o celular, então na mesa de refeição eu não uso. E como eu estou focado nesse tema, eu estou muito impressionado com o mundo ao redor. Porque isso não é uma coisa só minha. Talvez essa compulsão, esse arrancar o dedo, ou as pessoas que roem a unha, até roer a unha é uma coisa mais comum, mas essa compulsão e esse aprisionamento no celular tá uma coisa absurda nos dias de hoje. E eu me preocupo muito com essa juventude que já cresceu. Eu ainda tenho a lembrança, a minha infância foi jogar bola, encontrar os amigos numa festa, num grupo de roda, era aí que a gente trocava as mensagens, as notícias. E essa juventude que já nasceu com a internet, com tudo muito imediato. Me preocupa mais ainda. E aí eu comecei a sentar na mesa de comer e olhar ao redor, coisa que eu não fazia. Eu botava uma tela na minha frente, um fone de ouvido e ficava comendo, estudando alguma, pelo menos isso, né? Eu estudava. Mas que tempo é esse que a gente está desesperado? E eu comecei a apreciar a beleza de Deus. E a beleza de Deus, ela não está só na oração, na igreja, não está também nessas coisas. Mas a beleza de Deus está no nosso corpo, na comida, no céu, nas plantas. E ao mesmo tempo eu comecei a olhar para as outras pessoas. E de repente eu fiquei chocado com uma coisa que parece que está muito óbvia, que a gente vê. Mas como eu comecei a focar mais nisso, eu comecei a ver uma coisa amedrontadora. As pessoas andando com o celular na frente do rosto. As pessoas comendo com o celular. As pessoas, casais, como eu falei no início do vídeo. Eu vi uma mulher do meu lado outro dia comendo com o celular numa corrente. Preso aqui, pendurado, e ela com o celular... Não sei se ela tem problema de visão, o que é que ela tá com o celular assim na frente. E aquela corrente no pescoço. E aquilo teve um simbolismo para mim, dela amarrada naquilo. E cada vez ela chegava mais perto, e ela comia, e ela olhava aquilo. E por que ela usa aquela corrente? Porque ela não quer perder tempo de botar o celular na bolsa, no bolso, e isso vai perder tempo. Ela quer agilidade, ela quer o celular ali. Ela está presa naquele aparelho. E você acha que ela está resolvendo uma questão de trabalho? Pode ser que sim. Talvez uma emergência. Mas eu acredito que 90% ou até mais, 99% das vezes, ela está no Instagram, no Story, conversando com alguém que ela não conhece, num grupo enorme. Pedindo autoafirmações. Eu faço isso. Fico mostrando coisas que eu faço bem para as pessoas perceberem que, caramba, ele faz isso melhor. As pessoas precisam gostar de mim porque eu não estou me apreciando, eu não estou me amando. Talvez eu me ame, mas eu não estou tendo tempo para isso, para me amar, para me cuidar. E a oração, ela tem esse papel fundamental da gente agradecer o que a gente tem, o que a gente é, a luz do dia, a comida maravilhosa que a gente tem a oportunidade de ter, a saúde. Então acho que a oração é o centro. Você não precisa, não sei qual Deus você acredita, mas oração, de pedir, de trabalhar a modéstia, que a gente não é tudo.
de agradecer todas as coisas que a gente recebe, o que a gente tem, e olhar para isso, porque a gente já se acostumou tanto. Então, esse vídeo foi longo. Algumas pessoas estão me procurando para eu responder isso, então por isso que eu fiz esse vídeo. Eu nem sei onde é que eu vou colocar isso no meu canal lá de adestramento de cachorro, que eu ensino sobre cães de assistência, que a minha cachorra me ajuda nesse transtorno de compulsão e ela me ajuda a me acalmar também. O cachorro ele tem um papel fundamental nessa questão. Ela não só me interrompe, como eu ensinei ela a subir aqui no meu peito, apoiar a cabecinha e eu fazer carinho nela. Traz a gente de volta para esse mundo. Então a pessoa que trabalha muito, talvez ela não tenha tanto esse problema quanto eu que tenho horários ociosos. Eu vejo pessoas que trabalham muito que elas ainda conseguem ver um filme, coisa que eu não estava conseguindo ver. Um filme inteiro no Netflix para mim era uma perda de tempo. Não é tão legal como antigamente. Eu achava que os filmes não eram tão legais como antigamente. Quem não é legal como antigamente sou eu e o funcionamento da minha cabeça. Então, graças a Deus eu voltei a ver o filme inteiro. Para mim foi um feito. Eu tô com vontade de interagir com as pessoas. Eu tô muito mais feliz. Eu tô conseguindo lidar com isso. O que é uma coisa que me ajudou também com o transtorno de escoriação, de toque? Pensar que esse alívio, ele é bom. Tirar aquela pele, aquele negócio de limpeza é bom. Mas gera o círculo vicioso. E a sensação de eu ter conseguido parar é melhor ainda. De olhar as minhas mãos limpas, de eu ter conseguido fazer isso é melhor. E isso é duradouro, isso dá mais trabalho, então é melhor ainda. Quando dá trabalho é melhor, por incrível que pareça. Então isso também tem a questão de ser imediato. De ser rápido, de ser imediato, de ser fácil acesso. Então começar a pensar que eu consegui, eu vou vencer, vou segurar ali 10 segundos, 30 segundos. No início ficava voltando todo. São 30 anos tentando tirar isso, lutando contra esse vício, não conseguindo, com vergonha da minha mão, escondendo. Porque é um vício muito silencioso. A droga, o álcool, as pessoas sentem cheiro, as pessoas percebem, você fica doente, fica com ressaca. Essa ferida não, você põe a mão no bolso, você põe um band-aid, ninguém percebe. Talvez quem mexe no dedo seja uma coisa mais, no rosto, seja uma coisa mais difícil de esconder. Mas ainda assim as pessoas passam maquiagem. É uma coisa discreta e o cachorro ele me ajudou a me acalmar. Ele sobe aqui, eu faço carinho, traz mais essa questão de afeto, de amor, de ocitocina. E isso ajuda na serotonina. Porque o que a pornografia também é ruim? Porque ela não tem ocitocina. Quando você tem a questão do sexo com o parceiro, tem a ocitocina, tem a dopamina, é tudo junto, tudo gradual. Você sobe e desce. A pornografia você tem um pico absurdo, de repente acaba e você não tem mais nada. Você não tem uma pessoa do seu lado, você está sozinho. Você está sem vontade de fazer as coisas porque aquilo deu muito alto, depois te deixa com preguiça, com sono. Sem vontade de fazer as coisas. Por que jogador de futebol, quando vai para uma Olimpíada, para uma Copa do Mundo, é aconselhável que ele não tenha relação sexual? Porque também, mesmo gradual, é uma coisa muito alta que depois da queda. Agora, na pornografia, é muito mais alto e despenca e depois ele te anula. E aí, você é anulado, você começa a procurar coisas diferentes. Tem gente que chega a sexo com animais, a pedofilia, porque você fica procurando uma coisa que você não encontra mais. E aí, um pouco diferente, dá uma elevadinha, mas nunca vai vir aquele pico, porque aquele pico ele precisa de trabalho, ele precisa de ocitocina, ele precisa de uma série de coisas. Então a pornografia tem esse problema também, grave.
de você ficar e você normalizar as coisas bizarras, as coisas esquisitas, e aquilo também te deixa com peso na consciência, e você começa a olhar, o que você consome vira você. Então você começa a consumir aquilo, não adianta que as pessoas não percebam, não podem perceber claramente, mas aquilo começa a fazer parte de você. O que você idolatra, você se transforma mesmo que um pouco. Então, quando você começa a pensar muito uma coisa, você vai se transformando naquilo. E aí você começa a tratar as pessoas daquela forma. Quer coisa instantânea, quer violência, quer usar e largar, acha que isso é bom e você desaprende você acha que você vai para pornografia para aprender relação sexual, só que você desaprende. E você acha que seu parceiro não percebe? Você acha que as pessoas da rua não percebem que você não está querendo conquistar, você está querendo coisas imediatas? E ao passo que quando você vai parar, essa percepção também aumenta para o lado bom. Então, eu acredito que eu tenha falado tudo. Depois eu posso fazer um outro vídeo complementando. Foi um vídeo bem longo. Mas eu espero que eu possa ajudar algumas pessoas que roem unha, que estão presas nesse mundo do Instagram, que estão com transtorno de compulsão e não conseguem parar, que seja com comida, que seja com... que a gente começa a... Como é que fala? Quando a gente posterga alguma coisa, procrastinar, e não consegue se concentrar numa conversa, numa aula. Imagina só story de 30 segundos, nem sei quantos segundos tem um story, talvez nem isso. E aí você tem que assistir uma aula do cara falando sobre geografia, português, de 60 minutos, de 3 horas. Você não aguenta aquilo. Um filme de 3 horas é de... Nossa, é de enlouquecer. Tá perdendo tempo. E aí senta em casa e recebe notificação do WhatsApp, aí piora mais ainda. E eles estão estudando para te deixar cada vez mais preso. Você é o produto do Instagram. Do YouTube também. Mas do Instagram, principalmente, TikTok, você é o produto. Você tem que ficar preso lá, você tem que ficar postando. Então, eles fazem todo um negócio para cada vez você ficar mais preso. Então, eu vou tentar, depois eu posso fazer um vídeo para vocês de quanto tempo eu fiquei. Vou tentar usar, como é que fala, um consumo seguro, não. Vou tentar uma dose segura, né? Tem a questão do remédio, do veneno. Vou ver se eu consigo consumir o Instagram de forma um pouco mais consciente, bem como WhatsApp, grupos, até no WhatsApp tem stories hoje. Então, tentar evitar essas coisas, usar o Instagram para ver notificações, postar algumas coisas, tentar ajudar os outros, talvez filtrar quem eu sigo. E vamos ver, mais pra frente, eu nem sei qual canal que eu vou colocar isso, mas se inscreve. Provavelmente eu vou continuar botando os vídeos aqui. Talvez vai ser no canal de adestramento de cães de serviço que eu falo, ou talvez no meu pessoal, vamos ver. Pessoal, espero ajudar vocês, estou conseguindo, vocês vão conseguir, o corpo é maravilhoso, o corpo ele se adapta, e a gente consegue níveis de dopamina, voltarem os níveis de dopamina sem remédio, porque o remédio vai estar maquiando, e o remédio, quando você começa a tomar, daqui a pouco você precisa mais, assim como a pornografia, assim como a cocaína, assim como as coisas fáceis, cada vez você vai precisando mais e não vai tendo. Igual a água do mar, quanto mais você bebe, mais você tem sede. Então, eu pesquisando sobre esses temas, sobre ansiedade, sobre dopamina, sobre pornografia, eu comecei a ver que os melhores conteúdos são da igreja, de onde eu já frequentei, achava chato. E achava que muita coisa não fazia sentido. Pornografia, que besteira. Coisa de crente. E agora o YouTube está me direcionando a pastores falando sobre isso. Psiquiatras, pessoas, né? Como é que fala? Não, esqueci agora. Então, se inscreve, comenta qualquer coisa. Comenta obrigado. Eu desafio vocês a comentarem qualquer coisa para esse conteúdo chegar a mais pessoas, a gente poder ajudar essa epidemia de celulares.
De celulares não, porque o celular é bom, mas essa epidemia de uso compulsivo dos celulares e das redes sociais. Então comenta qualquer coisa, comenta gostei, ou ok, ou manda um coração. Eu desafio a todo mundo que viu esse vídeo colocar qualquer coisinha ali nos comentários. Tá bom, gente? Muito obrigado e um abraço. Se tiver dúvida também, crítica, sugestão, um abraço. Pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar, que ajuda muito também nessa hora que você começar a mapear os hábitos, né? De tirar a pele, quando você começa a procurar aqui o calo, ou procurar o rosto, os cabelos, tentar substituir, não ficar só travando, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Uma coisa que me ajudou muito é entrelaçar a mão. Quando eu estiver procurando aqui, cruzar os dedos assim e segurar. Mas você pode substituir também, eu vi uma mulher que fazia desenhos, fazer um trabalho manual. Atividade física ajuda muito a gente ter essa questão de serotonina e dopamina mais regulada. Trabalhar, fazer caridade, servir. Eu acredito que o maior prazer da vida e o amor, ele está muito ligado à servidão. Por isso que um cachorro também é muito bom, que a gente serve. Ter um filho, ter família, caridade. Então tenta substituir, quando tiver coisa, tenta andar com alguma coisa, uma atividade manual, um crochê, tricô, na verdade eu não sei qual é a diferença de um para o outro. Cada um vai achar alguma coisa. Praticar um esporte, se desafiar. Você tentar alguma coisa muito difícil, você ir evoluindo, isso ajuda muito a gente a começar a regular novamente essa questão. Então não fica também só tentando lutar contra isso. Porque quando a gente dá muito valor a uma coisa, a gente acaba dificultando ainda mais. Eu vi um vídeo de um cara que ele estava com o celular dele, fazia assim, muito facilmente, né? Aqui ou em cima da cama. Agora faz isso na varanda, do lado de fora da janela. Provavelmente você vai bater e vai derrubar, porque você está com muito mais medo, querendo tomar mais cuidado com aquilo. Então, tenta fazer uma outra coisa. Às vezes não dá, às vezes você vai ter que resistir, mas tenta. E o cachorro, ele entrou nessa hora muito bem para mim, um cão de serviço de assistência, porque ele vem, na hora, ele percebe, é incrível, o jeito que a gente treina, ele tá focado em mim o tempo todo, ela, né? E aí ela vem, me interrompe, deita, eu faço carinho nela, ou saio para passear com ela, ou faço um novo treino com ela, ou cuido da saúde, me preocupo com ela, me preocupo comigo. Pode ser N razão. Faz um vídeo, leva conteúdo para os outros, produz alguma coisa. Era isso, pessoal. Um abraço para vocês, fica com Deus.